Sócrates. Nesta altura, Adimanto tomou a palavra para dizer: De que maneira, Sócrates, perguntou, te justificarias se alguém observasse que teus homens não são muito felizes? A culpa, aliás, é deles mesmos, pois, embora sejam, de fato, donos da cidade, não tiram disso proveito algum, como se dá com os demais cidadãos, que possuem terras, constroem moradias belas e espaçosas, mobiladas por eles com capricho, oferecem sacrifícios aos deuses no próprio nome e recebem hóspedes, além de possuírem os bens a que há pouco te referiste, ouro e prata e tudo o mais, de que em geral dispõem os mimosos da fortuna. De fato, poder-se-ia objetar que a função daqueles é de simples mercenários assalariados, pois outra coisa não fazem senão montar guarda. É isso mesmo, observei. E ainda por cima, só recebem a comida sem nenhum soldo de crescença, ao contrário do que se dá com os outros, de forma que nem mesmo poderão viajar, se assim o desejarem, presentear as raparigas ou gastar com o que bem lhes parecer, tal como fazem os que se têm na conta de felizes. Tudo isso e alguma coisa mais deixaste de incluir em tua acusação. Pois incluamos também isso, respondeu. Queres saber como faremos nossa defesa? Quero. Se prosseguirmos no caminho iniciado, continuei, sou de opinião que acabaremos por encontrar o que é preciso responder. O que diremos é que não seria de admirar se, apesar de tudo, fossem os nossos guardas os mais felizes dos homens. Quando constituímos a cidade, não tínhamos por escopo deixar uma classe mais feliz do que as outras, porém promover a felicidade máxima da cidade. Éramos de parecer que uma cidade desse tipo é que haveria maior probabilidade de encontrarmos a justiça, tal como se daria com a injustiça, na mais desorganizada. Isso nos permitiria, após o competente exame, resolver a questão com que há pouco nos ocupamos. Presentemente, segundo creio, o que estamos formando é a cidade mais feliz, não no sentido de separar uns poucos cidadãos para tal fim, mas no conjunto. De seguida, examinaremos a cidade contrária a esta. Se estivéssemos pintando uma estátua e alguém se aproximasse para criticar, com a observação de que não empregamos as cores mais bonitas nas partes mais belas do corpo, como os olhos, que, sendo os mais belos, deveriam ser pretos, não pintados de púrpura, poderíamos defender-nos com muita propriedade da seguinte maneira: ó crítico admirável, não exijas que pintemos tão belamente os olhos, a ponto de acabarem por não parecerem olhos, e do mesmo modo os demais membros. Considera apenas se, dando a cada parte o que lhe convém, deixamos apresentável o conjunto. A mesma coisa acontece agora. Não nos forces a atribuir aos nossos guardas uma felicidade que fará deles tudo menos verdadeiros guardas. Sabemos muito bem de que jeito poderíamos vestir os lavradores, com roupagens solenes e enfeitá-los com ouro, e determinar que só lavrassem a terra como e quando melhor lhes parecesse, como também nos fora possível permitir que os oleiros se deitassem do lado direito à volta do fogo, a se banquetearem, tendo à mão a roda de oleiro para fazê-la girar só quando lhes aprovesse. Dessa maneira, poderíamos deixar venturosas
todas as classes, para que a cidade inteira vivesse na mais completa felicidade. Mas não insistas conosco nesse sentido, porque se te obedecêssemos, nem o lavrador continuaria sendo lavrador, nem o oleiro, oleiro, nem ninguém mais preencheria as condições que tornam possível a sobrevivência da cidade. Nas outras profissões, nada disso teria graves consequências se os remendões de sapatos degenerassem e se tornassem maus profissionais, e na sua arrogância imaginassem ser o que não são. Semelhante fato não constituiria nada grave para a cidade, quando, porém, os guardas das leis e da cidade deixam de ser verdadeiros guardas, para o serem apenas na aparência. Bem vês que com isso ocasionam a perda total da comunidade, cuja felicidade e boa organização dependem exclusivamente deles. Por consequência, se formarmos verdadeiros guardas, estes serão absolutamente incapazes de fazer mal à cidade. Quem pretende o contrário e os transforma em lavradores ocupados apenas com festanças e alheios à função de felizes hospedeiros do burgo, falará de tudo, menos da nossa cidade. Precisamos, portanto, considerar se ao instituirmos os guardas, temos em mira conceder-lhes o maior grau possível de felicidade, como indivíduos, ou se, de preferência, devemos olhar para a cidade como a um todo, para que ela alcance esse desiderato, e também obrigar pela força ou pela persuasão os auxiliares e os guardas, e assim os demais concidadãos, a cumprirem suas obrigações da melhor maneira possível. E uma vez bem organizada e florescente a cidade, deixar que cada classe participe da felicidade a que por natureza tem direito. 2. É fato, observou. Acho que tens razão no que disseste. E porventura também concordarás, lhe perguntei, com esta outra observação que tanto se parece com a anterior? Qual é? Observa os demais trabalhadores e dize-me se essas condições os estragam, a ponto de deixá-los ruins. Quais serão? A riqueza, lhe falei, e a pobreza. Como assim? É o seguinte, se o oleiro fica rico, achas que ainda queira ocupar-se com sua profissão? De modo nenhum, respondeu. Porém, de dia em dia, se tornaria mais preguiçoso e descuidado? Muito. E passaria a ser um mau oleiro? Cada vez pior. Por outro lado, se por causa da pobreza não pudesse adquirir os instrumentos de sua profissão e tudo o mais que se relacione com ela, não apenas fabricaria produtos inferiores, como ensinaria mal aos filhos seu próprio ofício ou a quem quer que tomasse como discípulo. Nem poderia ser de outra maneira. Logo, ambas as causas, a riqueza e a pobreza, fazem que degenere não apenas o produto do trabalho, como os próprios artesãos? É o que parece. Encontramos, por conseguinte, segundo penso, nova ocupação para nossos guardas, impedir de todos os modos que esses males se insinuem na cidade. De que se trata? A riqueza, respondi, e a pobreza, pois uma gera a luxúria, a indolência e o gosto de novidades, e a outra, além desse mesmo gosto de novidades,
deixa os homens com alma de escravos e propensos ao vício. Perfeitamente, disse. E agora, Sócrates, considera o seguinte: de que modo poderá guerrear nossa cidade se não dispõe de recursos, no caso de vir a enfrentar alguma cidade rica e poderosa? Não há dúvida, lhe respondi. Nessas condições, é muito difícil enfrentar qualquer cidade, porém, facílimo se forem duas. Que queres dizer com isso? Perguntou. Em primeiro lugar, lhe falei, se for preciso lutar, não terão nossos guerreiros, atletas comprovados, de combater contra um exército de gente rica? Sem dúvida. Ora, Adimanto, continuei, não achas que um único pugilista, bem adestrado no seu mister, vence com facilidade dois adversários sem prática, máxime se forem ricos e enxundiosos? Tenho dúvidas, respondeu, se o atacarem ao mesmo tempo. Nem mesmo, continuei, se conseguisse fugir dos inimigos e depois se virasse para derrubar com um murro o mais próximo, repetindo por diversas vezes o mesmo ardil, sob o calor sufocante do sol? Um lutador nessas condições não venceria um grande número de adversários de igual tipo? Sem dúvida, respondeu, o que não seria de admirar. E não és de parecer que os ricos conhecem mais a arte do pugilista e dela têm maior experiência do que a da guerra? Acho que sim, respondeu. Nesse caso, com toda a probabilidade, os nossos atletas levarão facilmente a melhor contra adversários 2 ou 3 vezes mais numerosos do que eles. Declaro-me de acordo contigo nesse ponto, me falou. Acho que tens razão. E no caso de enviarem uma embaixada a outra cidade para dizer-lhes, de acordo com a verdade dos fatos, não fazemos uso algum de ouro nem de prata, por ser-nos isso proibido, o que não acontece convosco, se vos aliardes conosco nas campanhas militares. Ficareis com os espólios do adversário comum. Acreditas que depois de uma proposta nesses termos, eles prefeririam brigar com cães magros e resistentes, aliar-se com estes para enfrentar carneiros píngues e amolentados? Creio que não. Mas se uma única cidade reunisse no seu âmbito todos os bens das outras, que perigo não passaria a constituir para a cidade pobre? Como és ingênuo, lhe falei, por imaginares que o nome de cidade possa ser aplicado a qualquer outra, além da que estamos organizando. E por que não? Perguntou. As outras, lhe disse, terão de receber designações mais amplas. Cada uma delas não é uma cidade, como se diz no jogo, porém muitas. De 2, pelo menos, todas são constituídas, e inimigas entre si, a dos pobres e a dos ricos, as quais, por sua vez, se subdividem em muitas outras. Se tratares com elas como se cada uma fosse uma unidade, errarias de ponta a ponta. Mas se as considerares múltiplas e a uma deres os bens e o poder das outras, os seus próprios moradores, contarás sempre com muitos aliados e poucos adversários, enquanto a tua cidade se mantiver temperante, como foi constituída, será sempre a maior, não apenas na aparência, mas a maior de fato, ainda mesmo que só conte com 1 milhar de combatentes.
Não te será fácil encontrar uma cidade grande nesse sentido, nem entre os helenos, nem entre os bárbaros, embora muitas pareçam ser maiores ainda do que a nossa. Ou pensas de maneira diferente? De forma alguma, respondeu. 3. Assim, continuei, seria esse o mais belo limite para os nossos governantes. Determinar até que ponto precisa crescer a cidade e que porção de território lhe deve ser adjudicada, sem que ela se preocupe com ulteriores anexações. Que limite? Perguntou. Minha ideia, lhe disse, é a seguinte: deixar a cidade crescer enquanto se mantiver una. Além desse limite, não. Muito bem, falou. Sendo assim, continuei, teremos de atribuir aos nossos guardas mais uma tarefa: zelar de todos os modos para que a cidade nem pareça muito pequena nem grande em demasia, porém suficiente e una. Aliás, determinação de importância muito relativa, observou. Menos importante ainda, lhe disse, é a de que falamos há pouco, ao afirmar que seria preciso transferir para outras classes os filhos dos guardas que, porventura, se revelassem inferiores e o inverso, passar para a classe dos guardas os filhos bem-gerados das outras duas. Com isso, tinha em mira demonstrar que também, com referência aos demais cidadãos, será preciso que cada um exerça uma única atividade, aquela para que for naturalmente indicado. É só dessa maneira que o cidadão permanece único, não múltiplo, com o que lucra a própria cidade, que não se multiplica, porém se mantém indivisa. Realmente, observou, essa determinação é ainda menos importante do que a outra. Sim, meu caro Adimanto, continuei, todas as prescrições por nós apresentadas não são, como se poderia crer, de maior importância, porém secundárias, uma vez que seja devidamente observada a que é verdadeiramente grande, não em vez de grande, digamos, suficiente. Qual é? Perguntou. A instrução, lhe disse, e a educação. Porque se nossos guardas forem bem educados e se tornarem homens esclarecidos, todos esses problemas serão por eles percebidos com facilidade, e muita coisa mais de que não vamos tratar agora, como se fosse das mulheres, o casamento e a procriação de filhos, coisas essas que entre amigos, como diz o provérbio, devem ser comuns, tanto quanto possível. Assim ficará muito bem determinado, observou. Porque a cidade, com bom começo, prosseguir, continua a crescer à maneira de um círculo. A educação e a instrução bem dirigidas formam constituições boas. Por outro lado, as boas constituições, sob a influência de semelhante educação, tornam-se ainda melhores do que as das gerações anteriores, sob todos os aspectos, mas principalmente no que entende com a procriação, tal como se observa nos outros animais. É muito possível, observou. Para tudo dizer numa só palavra, o que mais importa aos guardas da cidade é evitar que ela venha imperceptivelmente corromper-se, devendo eles, por conseguinte, antes de mais nada, impedir que se introduzam na ginástica e na música inovações contra a ordem estabelecida e esforçar-se ao máximo para que esta seja preservada de medo quando se ouve dizer que pois entre o povo recebem mais altos louvores os cantos que para o ouvinte mais novos
lhe soam de fatos recentes. Possa alguém por vezes imaginar que o poeta não se refere a canções recentes, mas a novas maneiras de cantar, e passe a elogiar a inovação. É o que não se pode nem louvar nem interpretar dessa maneira. A introdução de um novo gênero de música deve ser evitada com o maior empenho, como particularmente perigosa para o todo, pois em parte alguma as leis da música são alteradas, sem que concomitantemente se modifiquem as leis fundamentais da comunidade, como afirma Damon, e eu o creio. Inclui-me também, disse Adimanto, entre os que estão convencidos dessa verdade. 4. É neste ponto, por conseguinte, continuei, como se vê, que os nossos pupilos devem assentar o corpo da guarda na música. Sim, observou, por ser onde mais facilmente se insinua o desrespeito às leis. É isso mesmo, acrescentei, como se tratasse de simples brincadeira, sem nenhuma consequência. Não há consequências, replicou, se não for instalar-se ali, aos poucos, e depois coar, de mansinho, para os costumes e instituições. Desse ponto, cada vez mais forte, passa para os contratos dos cidadãos, e dos contratos salta para as leis e a Constituição, com a maior desfaçatez, Sócrates, até a completa ruína, tanto da vida particular como da pública. Será assim mesmo? Perguntei. Acho que sim, foi a sua resposta. Então, como dissemos antes, desde o princípio, os próprios jogos das crianças ficarão regulados por lei, por não ser concebível que de crianças rebeldes e jogos ilegais saiam cidadãos obedientes e de conduta exemplar. Como fora possível? Perguntou. Desse modo, se os meninos começarem bem desde os jogos infantis e adquirirem, por intermédio da música, o hábito de ordem, esta, por sua vez, em vez do que acontece com os demais, os acompanhará por toda a parte no seu desenvolvimento, estabelecendo o que porventura houvesse decaído na cidade. De inteiro acordo, disse. E por si mesmos descobrirão as determinações consideradas de só menos importância e de que descuidaram as gerações anteriores. Quais são? As seguintes: calarem os moços quando na presença de pessoas idosas, como o exige o respeito, levantarem-se e ceder-lhes o lugar, honrar pai e mãe, a maneira de trazer os cabelos, a qualidade das vestes e do calçado, o cuidado em geral com a aparência exterior, e tudo o mais do mesmo gênero. Não te parece? Sem dúvida. Seria dar prova de simplicidade legislar sobre essas coisas. Em parte alguma o fazem, nem durariam muito tempo determinações orais ou escritas a esse respeito. Como o poderiam? Pelo menos parece, Adimanto, continuei, que de acordo com o impulso inicial da educação, orienta-se tudo o mais. O semelhante não atrai sempre o semelhante? Como não? Finalmente, segundo penso, podemos dizer que tudo acaba por alcançar perfeição e robustez, quer se trate de algo bom, quer do contrário disso. É fora de dúvida, respondeu. Por tal razão, prossegui, eu pelo menos não tentarei legislar sobre essa matéria. É natural, observou,
E agora, pelos deuses, lhe perguntei, com relação à vida do mercado e o comércio entre os cidadãos, ou se quiseres, os contratos dos artesãos, insultos, brigas, queixas, injustiça, e a designação de juízes, a taxação ou cobrança de impostos no próprio mercado ou nos portos, e de modo geral, a regulamentação do policiamento da ágora, da cidade e dos portos, e tudo o mais do mesmo gênero. Ousaremos legislar a respeito dessas coisas? Não ficaria bem, me disse, impor determinações dessa índole a indivíduos de boa estirpe. Eles mesmos facilmente descobrirão o que precisa ser regulamentado a esse respeito. Sem dúvida, amigo, se Deus lhes conservar as leis a que nos referimos há pouco. Caso contrário, passarão o tempo todo a legislar e a apresentar emendas acerca de 1000 particularidades, convencidos de que poderão atingir a perfeição. Comparas a vida dessa gente, lhe falei, a dos doentes que por intemperança não se decidem a abandonar o mau regime. Perfeitamente. E que boa vida a deles. Com tantos tratamentos, só conseguem complicar e prolongar as doenças, certos sempre de que se tornarem o último remédio aconselhado por alguém. Com esse ficarão curados. É isso mesmo, disse, o que se passa com tais doentes. E então? Lhe perguntei. Não é engraçado terem na conta de seu maior inimigo quem lhes fala a verdade, a saber, que de nada lhes valerão remédios, cáusticos, incisões, fórmulas mágicas, amuletos e tudo o mais do mesmo gênero, a menos que deixem de beber e de comer em excesso e não se entreguem à luxúria e à indolência? Engraçado é que não é, respondeu. Aborrecer-se com quem dá um bom conselho não tem graça nenhuma. Pelo que observo, lhe falei, não aprecias esse tipo de gente. Não, por Zeus. 5. Nesse caso, não aprovarás também a cidade, se toda ela, como dissemos há pouco, se comportasse desse modo. Ou não te parece que se dá a mesma coisa com as cidades mal organizadas, que proíbem aos cidadãos, sob pena de morte, bulir na Constituição? No entanto, quem trata bem os que vivem em semelhante regime e os adula servilmente, procurando adivinhar-lhes os desejos para satisfazer todos eles com antecipação, esse é tido na conta de prócer, conhecedor dos grandes problemas e é cumulado de honrarias. Exatamente assim que procedem, observou, o que eu estou longe de aplaudir. E os que se dispõem, lhe perguntei, a servir a uma cidade nessas condições, não os admiras pela coragem e boa vontade de que dão prova? Admiro, disse, com exceção dos que se deixam enganar por eles, e se tem na conta de grandes estadistas, só porque recebem aplausos das multidões. Como assim? Lhe perguntei. Não desculpas essa gente? Imaginemos um indivíduo que não saiba medir. Se outras pessoas, de ignorância igual à sua, lhe disserem que ele tem 4 côvados de altura, não admites que acabará convencido do que dizem a seu respeito? Acho que não, foi a sua resposta. Não te agastes. Essa gente é muito divertida. Outra coisa não fazem senão legislar, no sentido a que há pouco nos referimos, e apresentar emendas, com a esperança de pôr fim às fraudes dos contratos e aos demais abusos a que nos referimos,
sem saberem que outra coisa não fazem a não ser cortar cabeça a Hidra. Realmente, disse, não fazem outra coisa. Por minha parte, lhe falei, sou de opinião que nem na cidade bem organizada, nem na que o não for, o verdadeiro legislador deverá dar-se ao trabalho de redigir leis a respeito dessas particularidades. Em alguns casos, por serem de todo inúteis e não aproveitarem a ninguém, noutros, por poder qualquer pessoa descobri-las com facilidade, pois decorrem naturalmente das instituições em curso. Que nos resta ainda para fazer? Perguntou, em matéria de legislação? Ao que lhe respondi, a nós nada. A Apolo de Delfos é que compete ditar as mais importantes, as mais belas e as primeiras determinações. Quais são? Perguntou. As que dizem respeito à instituição dos templos e sacrifícios, e ao culto dos deuses em geral, aos demônios e dos heróis, bem como ao sepultamento dos mortos e dos ritos a serem observados, com relação aos do além, para que se nos tornem propícios. São assuntos de que nada entendemos, como fundadores da cidade. Não podemos confiar em ninguém, se formos dotados de senso, nem aceitar outros intérpretes, além da divindade pátria. Nesses assuntos, é a divindade o intérprete tradicional da religião, de sua sede, centro e umbigo da terra, envia suas determinações para os homens. Tens razão, disse, precisamos proceder assim mesmo. 6. Nesta altura, lhe falei, já podes, filho de Ariston, considerar fundada tua cidade. Depois disso, cumpre-te examiná-la bem. Mune-te, como te for possível, de luz suficiente, e pede o auxílio de teu irmão Polemarco e de outros, para ver se desse modo descobrimos onde se encontra a justiça e onde a injustiça, em que diferem entre si, e qual delas deverá adquirir quem quiser ser feliz, quer se furte, quer não, aos olhares dos deuses e dos homens. Essas afirmações de nada valem, interpôs Glauco. Afirmaste, no começo, que irias investigar o assunto, e declaraste ser prova de impiedade não sairmos em socorro da justiça com o máximo empenho e de todos os modos possíveis. É verdade o que lembras, retruquei. Isso mesmo é que será preciso fazer, mas tereis de ajudar-me. É o que faremos, sem dúvida. Espero encontrá-la, continuei, da seguinte maneira. Inicialmente teremos de admitir que nossa cidade é perfeita, uma vez que foi constituída como devia ser. Forçosamente disse. Terá de ser, por conseguinte, sábia, valente, temperante e justa. É claro. Sendo assim, a virtude que não se achar entre as positivadas em nossa cidade, sejam estas quais forem, será justamente a que procuramos. Sem dúvida. Por exemplo, ficaríamos satisfeitos se, estando nós em qualquer parte à procura de uma de 4 coisas, logo de saída a encontrássemos, mas, no caso também, de primeiro acharmos as outras 3, só com isso teríamos identificado a que procurávamos, por ser evidente que não pode ser outra, senão a que nos faltava. É muito certo o que dizes, confirmou. E com respeito a essas virtudes, por serem precisamente 4, não devemos proceder do mesmo modo? É claro. A primeira que se me patenteia parece ser a sabedoria, sendo que percebo nela algo estranho. Que é? Perguntou. A cidade por nós descrita afigura-se-me realmente sábia,
por ser dotada de prudência. Não é verdade? Sim. Mas isso mesmo, a prudência é uma espécie de conhecimento. Não é graças à ignorância, mas ao conhecimento que emitimos bons conselhos. É claro. Há muitos e variados conhecimentos na cidade. Como não? Mas será por causa do conhecimento especial do carpinteiro que a cidade merece ser denominada sábia e prudente em seus conselhos? De forma alguma, disse. Esse conhecimento só lhes ensejaria a reputação de hábil na arte da carpintaria. Como não o é, também, por causa do conhecimento de como faturar objetos de madeira, quando aconselha sobre o melhor meio de produzi-los, que ela é denominada sábia. Não, evidentemente. E então, nem ainda pelo conhecimento relativo aos objetos de bronze ou a outros da mesma natureza. Nem por esse foi a sua resposta. Ou pelo conhecimento da colheita dos frutos da terra. Com isso, só lhe adviria a fama de cidade agricultora. É também o que eu penso. E então, perguntei, haverá em algum dos componentes da cidade fundada por nós um conhecimento próprio para aconselhar, não a respeito deste ou daquele assunto peculiar à vida pública, mas ao conjunto dela própria, sobre a melhor maneira de dirigir-se a si mesma e de tratar com as demais comunidades? Ah, sem dúvida. Qual é? Perguntei. E em que se encontra? O conhecimento dos guardas, me disse, que se encontra nos governantes por nós qualificados como guardas perfeitos. E de que modo denominas a cidade que possui semelhante conhecimento? Prudente, me falou, e verdadeiramente sábia. E que achas? Perguntei. Haverá na cidade maior número de ferreiros ou de verdadeiros guardas? Muito mais ferreiros, respondeu. E entre os profissionais, continuei, que tiram o nome dos respectivos ofícios, não te parece que estes sempre constituem minoria? Minoria acentuada, respondeu. Logo, é graças à classe menos numerosa e à menor porção de si mesma e ao conhecimento que nela existe, a saber, a classe dos presidentes e governantes, que no seu todo é sábia a cidade constituída segundo a natureza. Tudo indica que esta classe, naturalmente pouco numerosa, é que detém o único conhecimento digno de ser denominado sabedoria. É muito certo, respondeu. Assim, já encontramos uma das 4 virtudes. De que modo não saberei dizê-lo, como também ela própria e o lugar que lhe compete na cidade. Eu pelo menos, observou, considero satisfatório semelhante achado. 7. Quanto à coragem e à porção da cidade em que se encontre, de onde vem esta a ser denominada corajosa, não é difícil acertar. Como assim? A que mais, perguntei, teremos de olhar para dizer que uma cidade é valente ou pusilânime, se não for para a porção que combate e sai à guerra por sua causa? Ninguém pensaria noutra coisa, observou. Pois quer parecer-me, lhe disse, que não depende de serem os demais cidadãos fracos ou corajosos, para que seja a cidade qualificada deste ou daquele modo. Com efeito, a cidade será corajosa em virtude de uma parte de si mesma, por ser nessa parte que reside o poder que em todas as circunstâncias mantém a opinião relativa
as coisas que são para temer, e que devem ser as mesmas e da mesma natureza das que o legislador indicou no seu plano educativo. Não é a isso que dás o nome de valentia? Não apanhei bem o sentido de tuas palavras, replicou. Torna a falar. O que digo, observei, é que a coragem é uma espécie de salvação. Salvação de quê? Da opinião criada pela lei por meio da educação, a respeito do que sejam as coisas para se temerem e de sua natureza. Com a expressão em todas as circunstâncias, pretendi indicar que ela a conserva nas tristezas, nos prazeres e também nas paixões e no temor, sem jamais vir a perdê-la. Se quiseres, vou ilustrar meu pensamento com uma comparação. Quero? Como não? Como sabes, continuei, quando os tintureiros desejam tingir de púrpura a lã, começam por eleger dentre as cores uma única, a branca, e depois de variadas e pacientes manipulações, deixam a lã em condições de receber a púrpura. Só depois disso é que a tingem. É indelével a tintura feita por esse processo, sem que a cor desapareça com a lavagem, quer seja com água simples, quer com sabão. Se não fizer assim, bem sabes o que acontece, tanto com a lã de outra cor como com a branca, uma vez omitido aquele tratamento prévio. Sei que desbotam logo e se tornam horrorosas. Coisa mais ou menos parecida, lhe falei. Deves admitir, foi o que pusemos por obra. Com todo o empenho, quando escolhemos nossos soldados e os educamos com música e ginástica. Podes ficar certo de que não tínhamos outra intenção, a não ser a de prepará-los para absorverem as leis do melhor modo possível, como se deu com a cor, no exemplo apresentado há pouco, a fim de que se tornem indeléveis suas convicções a respeito das coisas de temer e de muitas outras, por isso mesmo que são todos de boa natureza e receberam educação adequada. E para que a tinta exista a esses sabões descorantes de ação tão violenta, refiro-me aos rapazes, muito mais ativos do que a cinza e todas as lixívias, e a dor, e ao medo, e às paixões, barrelas de ação mais rápida do que qualquer lavagem. Essa força salvadora da opinião verdadeira e legítima a respeito do que é ou não é de temer, é que denomino coragem, se não tiveres nada que objetar. Não tenho, respondeu, pois quer parecer-me que não consideras legítima a opinião verdadeira a respeito dessas mesmas coisas, sempre que não forem produto da educação, como no caso dos animais e dos escravos, e lhe dás nome diferente. Falaste com muita precisão, lhe disse. Por isso mesmo admito tua concepção de coragem. Admite também, lhe falei, que se trata de uma virtude política e terás acertado. Mais para diante, se estiveres de acordo, conversaremos melhor a esse respeito. Mas o que procuramos neste momento não é a coragem, porém a justiça. Acerca da coragem, me parece já falamos o suficiente. Tens razão, replicou. 8. Restam-nos duas virtudes, lhe disse, que precisam ser consideradas na cidade. A temperança e a que constitui o objeto propriamente dito de nosso estudo, a justiça. Perfeitamente. Como será possível encontrar a justiça se antes não nos ocuparmos com a temperança? Não sei o que responda, replicou, como não desejo que a justiça seja tratada primeiro, se isso prejudicar nosso estudo sobre a temperança. Caso queiras,
fazer-me um obséquio principia por esta. Pois não, lhe disse, não seria justo recusar-te o que me pedes. Então começa, me falou. É o que vou fazer, lhe disse. Pelo que vi até agora, o certo é que a temperança se assemelha mais a acorde e harmonia do que a anterior. Como assim? Por ser uma espécie de ordem, continuei, e domínio sobre os prazeres, o que, em geral, se define pela expressão ser senhor de si mesmo, como se me afigura um tanto estranha, e outras mais que são como traços deixados por essa virtude. Não é verdade? É muito certo, respondeu. Mas não é ridícula essa expressão? Ser superior a si mesmo? Quem for superior a si mesmo será também inferior a si mesmo, passando o inferior a ser superior, pois em ambas as maneiras de falar trata-se de uma só pessoa. Certamente. O que me parece pretender significar essa expressão, continuei, é que na própria alma do homem há um princípio melhor e outro pior. É que quando o de natureza melhor assume o domínio sobre o outro, dizemos que é superior a si mesmo, é um elogio. Quando, porém, por defeito de educação ou pelo fato com a turba dos elementos piores, é dominado o princípio melhor e mais fraco, diz-se como censura de um indivíduo nessas condições e é intemperante e inferior a si mesmo. É o que parece de fato, respondeu. Se olhares agora, continuei, para nossa cidade recém-formada, irás encontrar nela um desses dois princípios, o que te levará à convicção de ser ela com justiça denominada superior a si mesma, pois tudo aquilo em que a melhor parte exerce poder sobre a pior recebe o nome de temperante e de superior a si mesmo. Sim, vejo isso mesmo, respondeu. Tens razão. Realmente, a multiplicidade e variedade das paixões, os prazeres e as dores, encontram-se, de regra, nas crianças, nas mulheres e nos escravos, como também na maioria menos prestimosa dos homens denominados livres. Perfeitamente. Porém, os desejos simples e moderados, sempre dirigidos pela razão e pela opinião justa, é o que encontrarás em muito poucas pessoas, precisamente as de natureza superior e de melhor educação. É certo, observou. E agora, não vês o que se passa em nossa cidade, em que as paixões das multidões inferiores são dominadas pelas paixões e pela inteligência de uma minoria de cidadãos prestantes? Vejo, respondeu. 9. Portanto, se tivermos de dizer de alguma cidade que é senhora dos prazeres e das paixões, e também senhora de si mesmo, terá de ser da nossa. Sem dúvida, respondeu. E por todos esses motivos, será também denominada temperante? Perfeitamente, disse. E se a cidade em que os governantes e os governados estejam de acordo sobre quem deva governar, terá de ser esta mesma, não te parece? É muito certo, respondeu. E em qual dos grupos de cidadãos dirás que reside a temperança, quando eles se comportam reciprocamente desse modo, nos que governam ou nos que são governados? Em ambos, quero crer, foi sua resposta. Como deves ter notado, não fomos adivinhos de todo desprezíveis, quando comparamos a temperança a uma espécie de harmonia. Como assim? Porque a temperança não é como a coragem e a sabedoria, que se encontram em partes diferentes da cidade
e a deixam valente ou sábia, conforme o caso. Com a temperança não se dá isso. Estende-se por toda a cidade e, segundo as leis da mais perfeita harmonia, promove acordo entre os cidadãos, os fracos, os fortes e os medianos. Seja com relação à inteligência, se o quiseres, ou com a força, seja também, quanto ao número e à riqueza, ou com qualquer vantagem do mesmo gênero. Daí, estarmos plenamente justificados por termos dado o nome de temperança a essa concordância, a saber, a harmonia entre as pessoas superiores e as de natureza inferior, para decidir quem deve governar na cidade e nos indivíduos. Declaro-me de inteiro acordo, respondeu. Desse modo, continuei, se não estou enganado, já identificamos 3 qualidades, e a que ainda falta é que faz com que a cidade participe da virtude. Qual poderá ser? Trata-se evidentemente da justiça. É claro. Daqui por diante, Glauco, precisaremos proceder como os caçadores, cercar o bosque e abrir os olhos, para que a justiça não nos escape e desapareça de nossa vista. É fora de dúvida que ela se encontra em alguma parte. Esforça-te do teu lado para descobri-la, e se a enxergares primeiro, avisa-me. Quem dera que pudesse fazê-lo, mas em tudo isto deves considerar-me simples acompanhante, com olhos apenas para o que mostrares. Mais do que isso, não me será possível. Então, lhe disse, depois de orarmos, acompanha-me. É o que farei, me respondeu, contanto que sigas na frente. O certo, prossegui, é que o bosque parece impenetrável e muito espesso. Pelo menos é escuro e difícil de explorar. Mas precisamos penetrar nele. Penetremos, disse. E eu, depois de firmar a vista... E o Glauco, lhe falei. Parece que encontramos a pista. Tudo indica que a justiça não nos escapará. Boas notícias, observou. Porém, fizemos figura muito grotesca. De que jeito? Há muito tempo, meu caro, parece que ela vinha rolando na nossa frente, sem que o percebêssemos, ridículos a conta inteira. Procedemos como as pessoas que por vezes se põem à procura do objeto que tem nas mãos. Foi o que se deu conosco. Sem olharmos para o seu lado, lançávamos a vista para longe. Talvez tivesse sido por isso que não a percebemos. Como assim? Perguntou. O que digo, repliquei, é que tenho a impressão de que há muito tempo falávamos e ouvíamos falar da justiça, sem percebermos que, de algum modo, estávamos a tratar dela. Eis um preâmbulo muito longo para quem está ansioso de ouvir. 10. Então lhe disse, vê se tenho razão. O que estabelecemos desde o começo, quando assentamos os fundamentos da nossa cidade, como o princípio de obediência universal. Isso precisamente, ou alguma forma desse princípio, é a justiça. Se estás lembrado, o que afirmamos insistentemente foi que cada indivíduo não poderá exercer na cidade senão uma única ocupação, a que por natureza se encontre mais habilitado. Foi o que dissemos de fato. É que a justiça consiste em fazer cada um o que lhe compete e não entregar-se a múltiplas ocupações. Não somente o declaramos muitas vezes, como isso mesmo ouvimos de outras pessoas. Foi realmente o que dissemos. Então, amigo, continuei, pode muito bem dar-se que nisso precisamente consiste a justiça, cuidar cada um do que lhe diz respeito. Sabes de onde tiro essa conclusão?
Não, podes falar, observou. A meu parecer, lhe disse, a restante virtude da cidade por nós planejada, afora as 3 mencionadas acima, temperança, coragem e sabedoria, tem de ser a que empresta força para que as outras surjam, e uma vez existentes, pelo simples feito de sua presença, subsistam por quanto tempo ela durar. Afirmamos também que depois de encontrarmos as outras 3 virtudes, seria a que sobrasse. Necessariamente, disse. A outro ponto, continuei. Se tivéssemos de dizer qual dessas virtudes é a que mais contribui com a sua presença para a perfeição da cidade, difícil fora decidir se é a conformidade de opinião entre governantes e governados, ou a conservação entre os guerreiros da noção legal do que deve ou não deve ser considerado perigoso, ou a prudência e vigilância dos chefes, ou ainda, se a principal causa de tal excelência é a presença em crianças, mulheres, escravos e homens livres, artesãos, governantes e governados, dessa virtude que leva todos a cumprir exclusivamente seu dever, sem dispersar-se em múltiplas ocupações. Fora muito difícil, sem dúvida, respondeu. Ao que parece, portanto, é que o princípio de cumprir cada um sua obrigação entra em competição com as demais virtudes para o aperfeiçoamento da cidade, a sabedoria, a temperança e a coragem. Sem dúvida, respondeu. E não admitirás que seja a justiça essa competidora para a virtude da cidade? Perfeitamente. Considera agora se também estás de acordo com este outro aspecto do problema. Não incumbirás os governantes da cidade de julgar os processos? Como não? E em suas decisões, não deverão esforçar-se principalmente para que ninguém se apodere do que pertence a outras pessoas, nem venham a perder o que possui? Disso principalmente é que cuidarão. Por ser justo? Sim. Uma razão a mais, por conseguinte, para definirmos a justiça como consistindo em conservar cada um o que é seu e fazer o que lhe compete. Exato. Vê se estás de acordo comigo. No caso de pretender o carpinteiro realizar o trabalho do sapateiro, ou o sapateiro o do carpinteiro, ou de ambos trocarem os instrumentos de trabalho e as respectivas profissões, ou dedicar-se um deles aos 2 misteres, e tudo o mais desorganizado desse modo, és de opinião que a cidade viria a sofrer muito com isso? Não muito, respondeu. Porém, no meu modo de pensar, quando algum artesão ou qualquer indivíduo criado pela natureza para ser comerciante, envaidecido pela riqueza ou o poderio, pelo número de suas relações, ou por qualquer outra vantagem do mesmo gênero, insiste em entrar para a classe dos guerreiros, ou algum dos guerreiros para o grupo dos conselheiros ou dos guardas, para o que não revela capacidade alguma, e depois troquem as obrigações e os respectivos instrumentos de trabalho. Ou se o mesmo indivíduo se abalançasse a exercer todos esses ofícios ao mesmo tempo, estou convencido de que para ti também, semelhante baralhamento e tamanha multiplicidade de profissões, provocaria a ruína da cidade. Sem dúvida. Sendo assim, a mistura dessas 3 classes e o exercício simultâneo das respectivas profissões ocasionam prejuízo vultoso para a cidade, o que, com todo o acerto, pode ser denominado crime. É evidente. E ao mais grave crime contra a sua própria cidade, não dás o nome de injustiça? Como não? 11. Aí temos, portanto, a injustiça. Como inversamente diremos, quando nas classes dos comerciantes
dos auxiliares e dos guardas, cada um cumpre a ponto suas atribuições de cidadãos. Haverá o oposto do que descrevemos neste momento, a saber, justiça e o que faz justa a cidade. Não me parece, disse, que seja por outra forma. Não manifestemos, observei, excesso de confiança. Só poderemos concluir dessa maneira depois de verificarmos que esse conceito é válido para cada indivíduo em particular e que em todos eles também se encontra a justiça. Que mais poderíamos acrescentar? Caso contrário, mudemos o campo de nosso estudo. Por agora, encerremos a investigação iniciada com a esperança de que nos tornaria mais fácil descobrir a justiça em cada indivíduo, se nos aplicássemos primeiro em algo maior em que ela se encontrasse. Quis parecer-nos que essa qualquer coisa devia ser a cidade, razão de havermos fundado uma cidade tão perfeita quanto possível, pois tínhamos a certeza de que a justiça deveria estar presente numa cidade assim constituída. O que nela descobrimos, transportemos para o indivíduo. Se houver paridade, muito bem, mas se notarmos alguma diferença no indivíduo, voltaremos à cidade para reexaminar nossas conclusões. Desse modo, com o confronto de ambos, e por assim dizer, pelo atrito de um com o outro, brilhará para nós a justiça, como do pedernal salta a faísca, que saberemos segurar, desde que se nos torne manifesta. É excelente o teu método, observou. Assim mesmo é que devemos proceder. Quando de duas coisas lhe falei, uma grande e uma pequena, dizemos que são iguais. Queremos significar com isso que são dissemelhantes, por serem a mesma coisa, ou serão semelhantes? Semelhantes, respondeu. Assim, o homem justo em nada diferirá da cidade justa, no que diz respeito ao conceito da justiça, mas terá de ser semelhante a ela. Semelhante, respondeu. E a cidade se nos afigurou justa quando as três classes que a compõem, diferentes por natureza, desempenham independentemente suas atividades. Será temperante, corajosa e sábia, graças a certas disposições e qualidades correspondentes a essas mesmas classes. É certo, me falou. Do mesmo modo, caro amigo, teremos de considerar o indivíduo deve ter na alma, precisamente, esses três gêneros de qualidades, razão de merecer o mesmo nome que a cidade, visto comportarem-se ambos do mesmo modo. Necessariamente, disse. Eis, meu admirável amigo, que se nos apresenta uma questão fácil, saber se a alma possui ou não essas três qualidades. Não me parece fácil, observou. É bem possível, Sócrates, que fale certo o provérbio, o belo é difícil. É evidente, repliquei, e fica sabendo, Glauco, que, a meu ver, com o método seguido na presente investigação, jamais chegaremos a uma conclusão rigorosa. O caminho que aí vai ter é mais longo e mais difícil. Mas talvez seja esse o método realmente indicado para o que expusemos e analisamos até agora. E não te satisfaz? Perguntou. A mim, pelo menos, por enquanto, ele parece bom. Muito bem, lhe falei. Nesse caso, eu também me declaro satisfeito. Então não desanimes, observou. Continua a investigar. Porventura, prossegui, não seremos forçados a admitir que em cada um de nós existem os mesmos princípios e hábitos que se encontram na cidade? De nenhuma outra fonte lhe poderia ter vindo. Seria de fato sumamente ridículo imaginar que o caráter violento não passa das pessoas para as cidades,
que representam iguais características, tal como se observa, por exemplo, com os trácios e os citas, e, de modo geral, com os povos do norte, ou o amor ao estudo, que atribuem particularmente à nossa região, e ainda a cupidez, que podemos considerar característica dos fenícios e das gentes do Egito. Sem dúvida, respondeu. E é realmente o que acontece, lhe falei. Não há dificuldade em reconhecê-lo. Nenhuma. 12. O difícil será sabermos se fazemos tudo apenas por meio de um único princípio ou se cada um deles tem função diferente. A saber, se aprendemos com um, encolherizamo-nos com outro e procuramos satisfazer nossos desejos por meio de um terceiro, o da alimentação, da procriação e outros da mesma natureza, ou se será com toda a alma que realizamos cada um desses atos. Quando nos dispomos a isso, eis o que se me afigura difícil decidir por maneira satisfatória. É também o que eu penso, disse. Tentemos resolver por esse caminho se se trata de um único princípio ou se são distintos. De que forma? É muito certo que o mesmo sujeito não pode fazer e sofrer ao mesmo tempo coisas contrárias na mesma parte de si mesmo e com relação ao mesmo objeto. Por isso, onde quer que verifiquemos semelhante fato, podemos concluir que não se trata de um único princípio, porém de vários. Exato. Reflete agora no que passo a dizer. Podes falar. Será possível, continuei, que a mesma coisa fique parada e em movimento ao mesmo tempo e na mesma parte? De forma alguma. Ponhamo-nos ainda mais de acordo, a fim de não dissentirmos para adiante. Se de um indivíduo parado, que movimente as mãos ou a cabeça, afirmar alguém que se encontra ao mesmo tempo em repouso e em movimento, é maneira de falar, segundo penso, que não podemos admitir, mas a seguinte, que uma parte dessa pessoa está em movimento e outra em repouso. Não é verdade? Perfeitamente. E no caso de pretender nosso interlocutor levar adiante a brincadeira e afirmar com espírito que toda a tupia está a um só tempo em repouso e em movimento, sempre que gira em torno de si mesma, com o eixo fixo em determinado ponto, ou qualquer outro objeto que ande em círculo sem sair do lugar, é também o que não aceitaremos por não serem as mesmas porções desses objetos, que a um só tempo se encontram em repouso e em movimento. O que diríamos é que esses objetos se compõem de uma parte reta e de partes curvas, e que com relação à primeira se encontram em repouso, sem apresentar desvio para nenhum lado, mas que se movimentam em círculo com relação às partes curvas, salvo no caso de inclinar-se a porção reta para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, enquanto se processa aquele movimento circular. Nessa hipótese, de nenhum jeito haverá repouso. Tudo isso está muito certo, observou. Objeções desse tipo, continuei, não nos atrapalham nem bastam para convencer-nos de que a mesma coisa possa ao mesmo tempo e na mesma parte de si mesma e com relação aos mesmos objetos sofrer ou produzir influências contrárias. A mim, pelo menos, não convencem, observou. Todavia, lhe falei, para que não sejamos obrigados a apreciar todas essas objeções, só com o fito de demonstrar sua falsidade, com o que malbarataremos nosso tempo. Aceitemos, de uma vez por todas, essa conclusão e passemos adiante, com a única ressalva de que na hipótese de se nos apresentar um caso diferente, ficará sem valor,
tudo o que assentamos até o presente momento. É o que precisamos fazer, me disse. 13. E agora, continuei. Não admitirás que a confirmação e a recusa, o desejo e a aversão, a atração e a repulsão, e todas as demais coisas do mesmo gênero, devem ser consideradas como opostas entre si, quer sejam ativas, quer sejam passivas? A diferença neste passo carece de importância. São opostos de fato, respondeu. E o seguinte, voltei a falar. A fome e a sede, bem como os apetites em geral, a vontade e o desejo, tudo isso não incluis na mesma classe a que acabamos de referir-nos? Por exemplo, não dirás sempre que a alma de quem deseja tende para o objeto desejado, o que atrai para si, o que desejaria possuir, ou ainda, ao querer que lhe seja trazida alguma coisa, faz a si mesma sinal afirmativo, como se alguém lhe houvesse interrogado a esse respeito pela ânsia de ver realizado seu desejo? Sem dúvida. E então, e não querer, não desejar, nada a pretender, não equivale a afastar ou repelir algo para longe de si mesmo, justificando-se desse modo que os incluamos na classe contrária de tudo o que enumeramos antes? Como não? Sendo assim, precisaremos admitir que há uma classe particular de desejos, aos mais imperiosos, dos quais damos o nome de sede e de fome? Admitiremos, sem dúvida, respondeu. Um é o desejo de beber e o outro de comer? Sim. E agora, a sede enquanto sede será alguma coisa mais do que aquele desejo na alma a que nos referimos? Por exemplo, a sede poderá ser sede de alguma bebida quente ou fria, em grande ou pequena quantidade, numa palavra, de uma determinada bebida? Ou ainda, no caso de associar-se-lhe o calor, surgirá o desejo de frescor, e no caso do frio, o desejo de calor? E com a presença da quantidade, será grande a sede e o desejo de beber muito, e se ela for pequena, de beber pouco? O que eu acho é que a sede, pura e simples, não poderá deixar de ser senão o desejo de seu objeto natural, a própria bebida, como o da fome é um alimento. É assim de fato, respondeu. Cada desejo em si mesmo só se dirige para o seu objeto natural. O desejo disto ou daquilo não passa de acidente. Não nos deixemos confundir, continuei. Se alguém nos objetar que ninguém apetece apenas bebida, mas uma boa bebida, nem tão somente comida, porém boa comida, pois todo o mundo só deseja o que é bom. Sendo a sede um desejo, terá de ser desejo do que é bom, pouco importando o desejo do desejo, bebida ou outro qualquer, valendo o mesmo para os demais desejos. Talvez essa objeção tenha sua razão de ser, me disse. De qualquer forma, continuei, tudo o que se relaciona com alguma coisa determinada o faz desta ou daquela maneira, segundo penso, ao passo que cada coisa considerada em si mesma só se relaciona com o seu objeto próprio. Não compreendi, observou. Não compreendes? Lhe perguntei. Que uma coisa grande só pode ser grande em relação a outra? Perfeitamente. Que terá de ser algo pequeno? Sim. Assim como a muito grande se relaciona com a muito pequena? Ou não? É certo? E a que antes era maior, só o foi em relação com o que era menor, e a que terá de ser maior com o que terá de ser menor? Não poderá ser de outra maneira, respondeu. E que da mesma forma se relaciona o mais com o menos,
o duplo com a metade de todas as coisas do mesmo gênero, como também o mais pesado com o mais leve, o mais rápido com o mais vagaroso, o mesmo sendo com o quente e o frio, e com tudo o que se comporta do mesmo modo. Perfeitamente. E com relação à ciência, não se observa a mesma coisa? A ciência em si é simplesmente o conhecimento do conhecimento, ou como quer que denominemos o com que se relaciona ao conhecimento, um particular e determinado conhecimento de um objeto particular e determinado? O que digo é o seguinte: quando se criou a ciência de construir casas, não se diferenciou ela das outras ciências, a ponto de ser denominada arquitetura? Sem dúvida. E não foi isso por tratar-se de uma espécie determinada de conhecimento, diferente das demais? Foi. E por ser conhecimento de um determinado objeto, tornou-se uma determinada ciência? E o mesmo não valerá para todas as artes e todas as ciências? Exato. 14. Era isso, continuei, o que há pouco eu queria significar. Talvez já tenhas compreendido que todas as coisas, quando em relação com algum objeto, consideradas em si mesmo, só se relacionam com outras coisas em si mesmas. Mas, se o fizerem com determinados objetos, passarão também a ser qualificadas. Com isso, no entanto, não pretendo dizer que sejam exatamente como os objetos com que se relacionam, como por exemplo, que o conhecimento do que é sadio ou doente seja, por sua vez, doente ou sadio, ou também que seja bom ou mal, o conhecimento do bem e do mal. O que afirmo é que esse conhecimento não se tornou, de modo geral, o conhecimento do conhecimento, mas um conhecimento determinado, no presente caso, da saúde e da doença. Por isso, acabou por sua vez ficando um conhecimento determinado, do que decorre já não ser chamado apenas conhecimento, por se lhe ter ajuntado um objeto particular, o da ciência médica. Compreendo, me disse, e acho que tens razão. E com relação à sede, lhe perguntei, não a incluis entre as coisas que só são o que são em relação a um objeto? É fora de dúvida que só pode haver sede de... É certo, me interrompeu, de bebida. Sendo assim, de acordo com a qualidade da bebida, será a natureza da sede? Porém, a sede em si não é nem sede de muito nem de pouco, nem do que é ruim, nem do que é bom. Numa palavra, de uma determinada bebida. Não a sede em si só se relaciona naturalmente com a bebida em si mesma. Exato. Por conseguinte, a alma de quem está com sede, enquanto tiver sede, outra coisa não deseja senão beber. Isso apenas é o que almeja e para isso tende. É mais do que claro. Assim, no caso de alguma coisa puxar para outra direção, a alma que tem sede terá de ser diferente do princípio que tem sede e que arrasta como a um animal para beber? Pois, como já vimos, não é possível que o mesmo princípio produza ao mesmo tempo e na mesma parte dele mesmo efeitos contrários. É evidente. Como não fora certo, segundo penso, dizer do mesmo arqueiro que a um só tempo com as mãos repele e atrai o arco, mas que com uma das mãos o afasta e com a outra o puxa para si. É muito certo, disse. E não poderemos afirmar, por vezes, que há quem não queira beber, muito embora esteja com sede? Sem dúvida, respondeu. Isso ocorre frequentemente com muita gente. E que diremos, perguntei, num caso desses? Não será que na alma dessa pessoa há um princípio que lhe ordena beber e outro que lhe o proíbe, diferente do primeiro e mais forte do que ele?
É o que parece, respondeu. E esse princípio que proíbe tal coisa, quando presente, não o faz por meio da razão, ao passo que o que arrasta e impulsiona por meio de paixões ou de doenças? Parece-me que sim. Logo, não será fora de propósito, observei, admitir que se trata de dois princípios diferentes. Um deles, com o qual o homem raciocina, poderá ser denominado o princípio racional da alma. O outro, com o que ele ama e tem fome ou sede, e é arrastado por todas as paixões, receberá o qualificativo de irracional e consciente, amigo dos mais variados prazeres e satisfações. Não é fora de propósito, respondeu, senão muito certo pensarmos como disseste. Desse modo, continuei, conseguimos isolar na alma dois princípios distintos. E quanto à cólera e aquilo com que nos encolerizamos, tratar-se-á de um terceiro princípio, ou terá afinidade com algum dos anteriores? Talvez tenha, observou, com o consciente. Mas, lhe disse, lembro-me de ter ouvido certa vez uma anedota, a que dou inteira fé. É o seguinte: Leôncio, filho de Aglaion, de uma feita ao subir do Pireu, quando passava pelo lado de fora do muro setentrional, notando a presença de cadáveres no lugar das execuções, foi tomado a um tempo do desejo de contemplá-los e da repugnância que o levava a afastar-se dali. Durante alguns instantes, lutou consigo mesmo e tapou o rosto, até que, dominado pelo desejo, arregalando os olhos e correndo para os cadáveres, gritou: Eis aí, miseráveis! Saciai-vos desse belo espetáculo. Conheço a anedota, observou. O que essa história vem provar, lhe disse, é que por vezes a cólera entra em conflito com as paixões e que difere dela. Prova-o, realmente, respondeu. 15. Por outro lado, lhe falei, não observamos também, com bastante frequência, sempre que em alguém predominam os desejos sobre a razão, que essa pessoa se injuria e se insurge contra a porção de si mesma que a violenta, e que em tal modalidade de duelo sai a cólera em ajuda da razão, mas que saia em ajuda das paixões, quando a razão diz que não pode ser feito, é o que nunca quero crer, poderás dizer que já observaste em ti mesmo ou em quem quer que seja. Não, de fato, por Zeus, foi sua resposta. E então lhe perguntei, quando alguém julga ter cometido alguma injustiça, não é certo que quanto mais nobre for, menos se insurgirá contra os tormentos da fome, do frio ou de qualquer violência que sobre ele exerça com justiça a pessoa injuriada, e como dizia, não quererá sua cólera levantar-se contra ele mesmo? É verdade, respondeu. E no caso de considerar-se vítima de injustiça, não fica fervente por dentro, indignado, e não se alia com o que se lhe afigura justo, ainda que tenha de sofrer fome, frio e tudo o mais do mesmo gênero, esforçando-se por sair vencedor, sem jamais ceder do seu nobre propósito, até conseguir esse desiderato ou vir a morrer no empreendimento, ou ainda como se dá com o cão ao chamá-lo o pastor, até ser acalmado pela razão? Essa comparação, observou, é muito justa, tanto mais que pusemos os auxiliares em nossa cidade como verdadeiros cães, submissos aos dirigentes, que são os pastores da comunidade. Verifico, respondi, que apreendeste muito bem o meu pensamento, mas considera também o seguinte: que será? A cólera se nos revelou agora como sendo o oposto, justamente, do que há pouco havíamos assentado. Antes,
admitimos tratar-se de uma modalidade do desejo, enquanto agora estamos longe de confirmar semelhante proposição para dizer que nos conflitos da alma ela toma as armas em defesa da razão. É muito certo, disse. E será ela porventura diferente da razão ou uma simples variedade? Nesse caso, não haveria na alma 3 princípios, porém 2, o racional e o concupiscente. Ou será como na cidade, em que 3 classes se congregam, a dos comerciantes, a dos auxiliares e a dos conselheiros? Nesse caso, ocorrerá também na alma um terceiro elemento, o colérico, auxiliar natural da razão, na hipótese, bem entendido, de não ter sido esta corrompida por uma educação viciosa? Sim, respondeu. Forçoso é que haja um terceiro elemento. É certo, observei, no caso de revelar-se diferente da razão, como se nos patenteou diferente do desejo. O que não será difícil demonstrar, me disse, pois isso mesmo observamos até nas crianças, que se revelam coléricas desde que nascem. Algumas nem chegam a adquirir o uso da razão e a maioria só muito tarde o consegue. Por Zeus, exclamei, é muito certo o que dizes. Nos próprios animais é possível confirmar o que acabas de expor, se não quisermos, mais uma vez, invocar o testemunho de Homero, a que recorremos há pouco. Ao coração se dirige, batendo, indignado no peito. É fora de dúvida que nessa passagem Homero considera como perfeitamente distintas a porção racional, que reflete sobre o bem e o mal, e a colérica, destituída de razão e que é admoestada por aquela. É muito certo o que dizes, observou. 16. Com muito trabalho, voltei a falar, conseguimos vencer a nado esse pequeno trecho. Mas, afinal, concordamos plenamente em que os mesmos princípios que ocorrem na cidade existem na alma dos indivíduos, em número igual, tanto numa como na outra. Isso mesmo. E não será então forçoso que, sendo sábia a cidade por determinada causa, pela mesma razão, seja também sábio o indivíduo? Sem dúvida. E sendo corajoso de qualquer maneira o particular, será também pela mesma causa corajosa a cidade, havendo entre ambos relação idêntica em tudo o que diz respeito à virtude? Necessariamente. Diremos, portanto, Glauco, que um homem é justo do mesmo modo que é justa a cidade. É o que também necessariamente se conclui. Porém, ainda não nos esquecemos de que aquela só é justa pelo fato de exercer sua função específica, cada uma das 3 partes de que é constituída. Não me consta que nos tenhamos esquecido dessa particularidade. Precisamos, por conseguinte, relembrar que cada um de nós será justo e realizará sua função própria, quando realizarem as suas cada uma das partes de que somos compostos. Sim, respondeu, é o que precisamos ter sempre em mente. E não compete o comando ao princípio racional, por ser sábio e cuidar de toda a alma, e a cólera, obedecer e auxiliá-lo? Perfeitamente. E não poderá acontecer, conforme dissemos antes, que a mistura acertada de música e ginástica é que as põe de acordo, esticando a razão e alimentando-a com belos discursos e ensinamentos, ou afrouxando algum tanto a outra, moderando-a e deixando-a mais branda por meio da harmonia e do ritmo? Sem dúvida alguma, respondeu. Logo, quando esses 2 princípios forem educados, como dissemos, e tiverem de fato aprendido o que lhes compete fazer,
dirigirão a parte consciente que em todos nós ocupa a maior porção da alma e é por índole insaciável de riqueza. Terão de vigiá-la para que não venha a abusar dos denominados prazeres do corpo, tornando-se com isso cada vez maior e mais forte. E em lugar de exercer suas funções naturais, procure escravizar e governar os que não lhes estão naturalmente sujeitos, com o que acabará por destruir a vida. Perfeitamente, respondeu. E com relação aos inimigos de fora, continuei. Não serão essas duas partes os melhores defensores da alma e do corpo, uma delas aconselhando e a outra defendendo, e ambas sempre obedientes ao comandante e pondo corajosamente em prática suas determinações? Exato. É por isso que damos o nome de corajoso ao indivíduo cuja parte animosa, tanto nos prazeres como nas dores, o conserva sob o comando da razão a respeito do que deve ou não deve ser temido. É muito certo, disse. É sábio graças à parte mínima que nele exerce o mando e determina tudo aquilo, e além disso possui o conhecimento preciso do que é útil a cada parte e ao conjunto da comunidade constituída pelos três. Exato. E mais, não dizemos que é temperante pelo fato da amizade e harmonia dessas mesmas partes, quando a que comanda e as que obedecem ficam de acordo em reconhecer que cabe à razão comandar e não se insurge contra ela? Temperança não é senão isso mesmo, replicou, tanto na cidade como no indivíduo. Por conseguinte, ele será também justo pelo modo e razões que já expusemos reiteradamente. Sem dúvida nenhuma. E agora lhe perguntei, porventura a justiça ficará algo embaçada e nos aparecerá diferente do que se nos mostrou na cidade? Eu pelo menos, respondeu, acho que não. No caso lhe disse, de ainda remanescer em nosso espírito alguma dúvida, será fácil obter a confirmação. Bastará, para isso, um exemplo corriqueiro. Qual é? Admitindo-se que a respeito de nossa cidade e do indivíduo nascido e criado segundo seu modelo, tivéssemos de nos manifestar acerca da possibilidade de vir este a desviar algum depósito de ouro ou de prata sob sua guarda, segundo seu modo de pensar, alguém poderia imaginar que ele fosse capaz disso e não quem em nada se lhe assemelhasse? Ninguém, respondeu. Como também não seria capaz de saquear templos ou de roubar e de trair seus próprios camaradas ou a cidade. Não de fato. Nem ainda de ser infiel a seus juramentos ou a contratos de qualquer natureza. Como fora possível? Quanto a cometer adultério, descuidar-se dos pais ou negligenciar dos deuses, são vícios que condizem melhor com qualquer outra pessoa, não com ele. Sem dúvida, respondeu. E não é a causa de tudo isso o fato de fazer o que lhe compete, cada uma das partes que nele há, no que diz respeito a comandar e ser comandado? Essa é a causa, não a outra. E ainda pretendes que a justiça seja alguma coisa mais do que a propriamente que assim deixa os homens e a cidade? Eu não, por Zeus, foi sua resposta. 17. Assim, realizou-se inteiramente o sonho que nos levou a conjecturar, como dissemos, que mal começássemos a construir nosso burgo, alguma divindade nos levaria a encontrar o começo e como que algum modelo da justiça. É muito certo. Por conseguinte, Glauco era uma espécie de imagem da justiça que, aliás,
nos foi de grande utilidade. Tudo o que assentamos com relação ao indivíduo nascido para ser sapateiro, que só deveria fazer sapatos, nada mais, tal como o carpinteiro na sua especialidade, e assim com os demais artesãos. É evidente. De fato, ao que parece, a justiça é desse jeito, porém, não com respeito às ações exteriores do homem, mas às interiores. Em verdade, que lhe refletem o imo ser nos seus elementos constitutivos e o leva, como a homem justo, a não permitir a nenhum deles fazer nada do que lhe for estranho, nem interferir uns nos outros os diferentes princípios da alma em suas respectivas atividades, mas a pôr ordem em sua vida interior, disciplinar-se, tornar-se amigo de si mesmo e harmonizar essas partes à maneira dos 3 termos da escala musical, o alto, o baixo e o médio, como também faz com que todos os intermediários que possam coexistir, e depois de unir todos esses elementos, e de múltiplo que era tornar-se uno, temperante e afinado em tudo a que se aplicar, seja no afã de enriquecer, seja no cuidado com o corpo e em assuntos de política ou em negócios particulares. Em qualquer situação, considera e denomina justa e bela a ação que mantém e contribui para realizar esse estado de alma, tendo na conta de sabedoria o conhecimento que determina semelhante norma de conduta, de injustiça a ação que destrói esse estado de coisas, e de ignorância a opinião responsável por esta última orientação. Em tudo o que disseste, Sócrates, estás com toda a razão. Muito bem, observei. Por isso, se concluirmos que encontramos o homem justo, a cidade justa, e o que num e noutro é a justiça, quero crer que não estaríamos enunciando alguma inverdade. Não, por Zeus, foi sua resposta. Podemos então afirmar isso mesmo? Podemos. 18. Pois que seja, respondi. E agora precisaremos ver o que é a injustiça. É claro. Não será a injustiça necessariamente a rebelião desses 3 princípios, a preocupação de querer ocupar-se com tudo e a intromissão nas funções alheias, a insubordinação de uma parte com relação ao todo para vir a dirigi-lo sem nenhuma justificativa, visto ser por natureza destinada a obedecer à parte feita para comandar? Nisto quero crer, na desordem e no extravio das partes é que dizemos consistir a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, numa palavra, o conjunto dos vícios. É isso realmente, respondeu. Sendo assim, continuei. Uma vez claramente determinado o conceito do procedimento injusto e da injustiça, como doutra parte, o do procedimento justo, não é certo que se nos tornou evidente, no mesmo passo, o que sejam a justiça e a injustiça? Como assim? Porque, continuei, em nada se distinguem das coisas saudáveis ou insalubres, sendo aquelas para a alma o que estas são para o corpo. Como? Perguntou. O que é saudável gera saúde, e o que é insalubre, doença. Certo. Do mesmo modo, o procedimento justo gera justiça, e o injusto, injustiça. Necessariamente. Promover saúde é deixar as diferentes partes do corpo em suas relações naturais, de comando e dependência recíprocas, vindo a ser doença o estado de coisas em que as partes dirigentes e as dirigidas se comportam contrariamente à ordem natural. Isso mesmo. E a promoção da justiça, continuei,
não consistirá também em estabelecer entre as partes da alma essa reciprocidade de mando e dependência, do mesmo modo que a injustiça virá a ser a produção de um estado de coisas em que tal subordinação se processa contra a natureza? É evidente, disse. A virtude, por conseguinte, ao que parece, é uma espécie de saúde, beleza e bem-estar da alma, enquanto o vício é doença, feiura e debilidade. Exatamente. E não contribuem as belas ocupações para a aquisição da virtude, como o fazem as feias com relação aos vícios? Necessariamente. 19. Pelo que vejo, agora só nos resta investigar o que será mais vantajoso: proceder com justiça, praticar ações belas e ser justo, pouco importando se os outros têm ou não têm conhecimento disso, ou cometer injustiças e ser injusto, ainda que não venha a ser punido ou não se torne melhor com a punição? A meu ver, Sócrates me falou, essa investigação já está ficando um tanto ridícula. Se consideramos insuportável a vida quando se arruína a constituição do corpo, ainda que pudéssemos saborear todos os alimentos e bebidas e dispuséssemos de imensa riqueza e de poder ilimitado, como poderia ser ela suportável quando é perturbada e corrompida a natureza do que constitui o princípio essencial da vida, ainda mesmo que nos fosse facultado fazer o que bem entendêssemos, com exceção do que nos pode livrar do vício e da injustiça, e obter a justiça e a virtude, uma vez que ambas se nos revelaram conforme as descrevemos há pouco? É risível, de fato, repliquei. Porém, já que alcançamos o ponto de que nos será possível perceber com toda a clareza que as coisas se passam, realmente desse modo convém não desanimar. Por Zeus, disse, é o que precisamos evitar a todo o custo. Então me segue, continuei, para que vejas quantas são, no meu entender, as modalidades do vício, ou pelo menos as que merecem ser analisadas. Vou seguir-te, respondeu. Podes falar. Ora bem, lhe disse, da torre de vigia em que nos colocamos, pois em tal altura nosso argumento nos postou, quer parecer-me que há uma forma única de virtude, enquanto são infinitas as do vício, 4 das quais precisamos considerar. Que queres dizer com isso? Perguntou. Com toda a probabilidade, lhe falei, quantas formas distintas houver de governo, tantas haverá de alma. E quantas há? Há 5 formas de governo, respondi, e 5 de alma. Então, enumera-as, me falou. Pois então direi, prossegui, que uma é a modalidade que acabamos de descrever, mas que pode ser denominada de 2 maneiras. Exercendo o poder apenas uma determinada pessoa, chama-se realeza. Quando são muitos, aristocracia. É verdade, observou. Essas 2 modalidades, continuei, denomino uma só forma de governo, pois nem os diferentes governantes, nem o governante único, modificarão as leis fundamentais da cidade, no caso de receberem a educação e a instrução que descrevemos. Seria impossível, me falou.